Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. E hoje o assunto chama-se comportamento do consumidor. Assunto super interessante, assunto aí que eu tenho certeza que a gente vai reter a sua atenção até o final da aula. Quando a gente ouve falar do assunto, gente, ó, comportamento. O que é o comportamento? É o ato de se portar em relação a determinada situação. Não é isso? E o consumidor? Ou seja, o comportamento que o consumidor tem. E vou além ainda, vou mais ainda. Eu digo para vocês o seguinte, né? Que o consumo está intimamente relacionado ao comportamento do consumidor. O comportamento do consumidor que vai gerar a demanda, que vai gerar o problema, que vai gerar a necessidade. Então, por isso que esse é um assunto importantíssimo quando a gente fala de marketing, quando a gente fala de atendimento, de vendas, de negociação. Então, é muito importante você saber um pouco sobre o comportamento do consumidor. Nesta aula, o meu objetivo, é a gente responder 3 perguntas básicas. Primeira pergunta: como as características do comprador, olha só, como que as características do comprador, né, tá aqui, né, olha aqui, essa aqui é a pessoa, né, ó, o comprador, né, ó, comprador, ele quer comprar algo, né, olha só, né, influenciam no comportamento da compra, né, ó, como as características do comprador. Ah, uma das características do comprador, por exemplo, idade. Tá aí, né? Vamos supor que essa pessoa aqui tenha 60 anos, né? Ou seja, tem 60 anos, né? O comportamento de compra dele vai ser um comportamento de compra específico. Tá aí, né? Uma pessoa de 60 anos mais vai estar comprando aí, né? Vai estar assistindo, por exemplo, vai estar consumindo filmes infantis, né? Tá certo? Tipo Barney, essas coisas. Então, olha só. Então, como as características do comprador influenciam o seu comportamento de compra, né? Então, esse aqui é um dos fatores, né? Comportamento de compra. Muito interessante, né? Vamos lá. Segunda pergunta-chave da nossa aula, né? Quais os fatores psicológicos que influenciam as respostas do comprador ao programa de marketing? Exatamente isso, né? Então, os fatores psicológicos aí vão influenciar diretamente aí nas respostas do comprador, de que aquela pessoa quer comprar. E, finalmente, né, como o comprador toma as decisões de compra. Que, inclusive, para concurso público, eu acredito que esse terceiro tópico seja o tópico aí mais palpável, mais objetivo, para ser cobrado o processo de compra, né? Então, tem que saber da decisão, né? Decisão de compra, das opções e assim por diante. A gente vai falar desse assunto também nesta aula, inclusive, né? Vamos lá. Primeiro, professor, então o que influencia o comportamento de compra? Tá? Gente, o comportamento de compra que resulta a compra. Tá? Então, a compra, ela vai surgir, ela vai aparecer de acordo com um comportamento de compra. A gente vai falar muita coisa sobre isso, né? Então, são 3 fatores aqui importantíssimos, né? Primeiro, gerais, né? Ó, fator cultural, né? Fatores culturais. Professor, como assim fatores culturais? Cara, por exemplo, o cara tem uma religião, tá? Ele exerce essa religião com bastante zelo, com bastante dedicação, com bastante orgulho. Com certeza ele vai ter aqui um tipo de comportamento de compra. Tá? São fatores culturais. Professor, fulano de tal pertence a uma comunidade. Uma comunidade que é uma cultura regional. E essa cultura regional tem características, tem especificidades inerentes a essa cultura. Então, fatores culturais são fatores que influenciam ao comportamento de compra, né? Fatores sociais. Tá? Como assim, professor, fatores sociais? Qual meio social que essa pessoa está inserida. Professor, esse cara, ele pertence aí à classe A alta, né? A mais, né? Ele vai ter o quê? Um comportamento de compra condizente com o quê? Condizente com a sua faixa, com a sua classe social. Professor, o cara tá lá na faixa média, né? Na classe social média. Pronto, ele vai ter o quê? Um perfil de compra, um comportamento de compra de acordo correspondente com o quê? Com a sua classe social. E fatores pessoais? Sim, idade, por exemplo, é um fator pessoal, tá certo? Idade, né? O interesse da pessoa.
Então, fatores pessoais também influenciam. Cada item desse a gente vai detalhar. Tá? Então, olha só, o que influencia o comportamento de compra? Fatores culturais, fatores sociais e fatores pessoais. Primeiro item, fatores culturais. A gente vai descrever, nós vamos agora detalhar um pouco mais sobre os fatores culturais. Né? Fatores culturais é o primeiro determinante do comportamento e dos desejos de uma pessoa adquirido por meio de um processo de socialização com familiares e outras instituições. Então, é exatamente isso. Né? Então, o que acontece aqui? Né? É o primeiro fator determinante. Né? Há outra coisa importante. Né? Nós vimos ali fatores, né? Fatores culturais, né? Nós vimos aqui, ó, fatores culturais, nós vimos aqui fatores sociais, fatores pessoais. O que significa dizer isso, né? Que essa pessoa aqui, né, não significa dizer que o seu comportamento de compra será influenciado apenas pelos fatores culturais. Pelo contrário, constantemente, tá, a pessoa ela está sujeita à influência a diversos fatores, tá? A diversos fatores ao mesmo tempo, estão concorrendo. Então é o quê? É uma efervescência muito grande para a pessoa, né, nesse processo de decisão de compra, né? Ok, fatores culturais. Então, fatores culturais é o primeiro, né? Quando a gente fala fatores culturais, nós temos que entender que nós temos dentro do fator cultural diversas subculturas, né? Então, você dentro de uma pessoa só, ela tem diversas culturas, né? Por quê? Porque ela está inserida em diversos meios, né? Primeiro, fator nacionalidade. Cada país tem uma característica, né? Uma característica. Cada país tem uma característica, né? Característica americana, europeia, brasileira, né? E dentro dessa característica de nacionalidades, nós temos o quê? Diversas regiões geográficas, né? Pega um Brasil, por exemplo, que é um país continental, né? Então nós temos um hábito de consumo diferente do sul para o norte, do leste ao oeste, assim por diante, né? Então as nacionalidades, as regiões geográficas, né? Aqui local, nas subculturas nós temos aí uma questão de religiões também que influenciam bastante. A religião é um fator cultural que influencia o poder de compra, né? É muito importante, né? Quando a gente fala aqui, né? Essa questão aqui, ó, de nacionalidade, né? Eu acabei de assistir um vídeo no TikTok, não sei nem se esse vídeo ele é verdadeiro ou não, mas diz o seguinte, né? Pô, essa empresa Dolce Gabbana, né? Que produz bolsas, que produz roupas aí, né? Elas estão praticamente saindo da China. Por quê? Porque o consumidor chinês, tá? O consumidor chinês, ela está o quê? Está rejeitando essa marca, né? Mas por que está rejeitando essa marca, né? Porque lá em 2018 essa empresa fez uma propaganda bastante snob, né? Bastante snob, colocou lá uma chinesa, né? Toda maquiada, toda patricinha, toda não sei o quê. E o povo chinês identificou que aquela propaganda era uma propaganda ofensiva, tá, à sua cultura, ou seja, à sua nacionalidade. Tá? E aí que surgiu lá hashtags, né? Antes de vender para o povo chinês, respeite a sua cultura, respeite os seus princípios, né? Respeite os seus valores, né? Então isso aí acontece muito, né? Religiões também, né? Grupos raciais. Então as pessoas às vezes estão inseridas em determinados grupos raciais. Isso é o quê? São culturas. E tudo isso vai influenciar no comportamento de compra, né? Interesses especiais, né? Interesses especiais aí, então gera uma cultura, né? Tem vários tipos de interesses especiais, né? Então são as subculturas, né? Por exemplo, quando coloca a questão da nacionalidade, né? O comportamento do consumidor para consumir. Eu digo para vocês que esse comportamento de consumidor, o comportamento que produz o que é necessidade de produz a oferta e a demanda. Por exemplo, né? Toda essa aula aqui, depois eu mostro para vocês a bibliografia, ela foi elaborada, né, com base aí ao Philip Kotler. A gente vai passar para vocês a administração de marketing. Então é o seguinte, ele fala assim, né? Dados de consumo do consumidor norte-americano. Tá? O norte-americano, médio, padrão, masca 300 chicletes por ano. Puxa vida! Então é o seguinte, né? Um grande mercado consumidor. Olha aí, é um hábito, uma cultura deles, né? Quem vai gostar muito disso, né? Algumas pessoas que vão gostar muito disso, né? Vai ser quem? Vai ser os dentistas, né? Os dentistas vão adorar, lá então deve ter muito dentista, né? Um hábito, né? Então é um consumo, um hábito de consumo, né? Máscara, né? Vamos lá, outro, ó. Vai ao cinema 9 vezes por ano. O americano médio, né?
quando fala vai ao cinema 9 vezes ao ano, a gente entende algumas coisas importantíssimas, né? Por exemplo, primeiro, né? O que dá para entender em relação a isso, né? 9 vezes ao ano, né? Cara, eu entendo o seguinte, que lá vai ter a maior indústria cinematográfica do planeta. E realmente é, tá? Realmente é. Eu tive a oportunidade de, 2 vezes na minha vida, pisar lá no solo americano, exclusivamente na cidade de Los Angeles. Eu fui 2 vezes a Los Angeles, né? E lá toda vez que eu fui em Los Angeles, eu fui conhecer os parques, né? Fui conhecer lá os estúdios, né, de gravação. São coisas enormes, né? Lindas, né? Então, indústria do entretenimento, ó. Então, a cultura, é uma cultural, né? Ó, faz 4 viagens por ano, tá? E essas 4 viagens por ano não significa que são viagens internacionais. A maioria delas, com certeza, são viagens dentro do próprio território americano. Então, a cultura o quê? Do turismo, do trade turismo, né? Então, aí você vai a algumas cidades americanas que o trade turístico é gigantesco, né? Orlando, Nova York, Las Vegas, né? Uma vez, né, em Las Vegas, eu peguei uma estatística lá. Posso estar errado aí, mais ou menos, nos números, mas era tipo assim, né? Tipo assim, 50 milhões de pessoas por ano, tá? Visitam Las Vegas, 50 milhões de pessoas. Então lá tem um trade turístico gigantesco. Por quê? E com certeza a maioria esmagadora, absoluta das pessoas que vão lá é dada a sua cultura, né? O quê? Do quê? De viagem, né? Eles gostam de conhecer o mundo, né? Ele vai a um evento esportivo 7 vezes por ano. Olha aí, dados do perfil de consumo do americano. Aí você coloca assim, pô, hoje os Estados Unidos é uma potência olímpica, né? Sempre foi uma potência olímpica. E aí lá você tem lá que todos os eventos esportivos deles são shows, né? Muito bem estruturados. Aí você tem a NBA, que é do basquete, aí tem o basquete masculino, basquete feminino, você tem do beisebol, que é o esporte mais popular, tem a própria futebol, né? Aí você tem o futebol americano, você tem o futebol soccer, que é o nosso futebol, né? Futebol de campo, como a gente fala aqui no Brasil, e assim por diante. Então existe uma competição. Tá? Eles gostam do fator competição. Então é o quê? É um hábito cultural. Né? Pronto. Aspecto cultural bem detalhado para vocês. E o outro fator decisivo no perfil de consumo é o fator social. E quando a gente fala em fator social, nós temos que falar onde que essa pessoa está inserida. Qual que é o seu perfil de consumo? Tá? Aí nós temos a classe social. Tá? Por exemplo, e as classes elas são, ó, olha lá, né? Classe baixa, né? Tem um perfil de consumo, classe alta, alta, né? De autoconsumo é outra coisa, né? Daí, né? Baixa, né? Baixa, alta, média, baixa, média, média, alta, alta, né? Alta, né? Alta. Então tem perfis de consumo, né? Então, isso, claro, quando as pessoas, o que acontece? Qual que é a explicação disso, né? Perfil de consumo, cara, papo sério, né? Olha só o que o Kotler diz e eu concordo 100% com ele. As pessoas pertencem à mesma classe social. Tendem, ó, pertencentes à mesma classe social, ali faltou uma vírgula, né? Tendem a se comportar de maneira mais semelhante. Ah, é exatamente isso, cara. Então as pessoas aí, né, da mesma classe social, elas tendem a se comportar de quê? De forma semelhante, até para caracterizar que ela faz parte dessa classe social. Professor, eu quero um exemplo. Beleza, bingo, vamos lá, isso aí é comigo mesmo. Mulher, bolsa, né? Ai, rapaz, já sofri tanto mulher com bolsa, vocês não têm ideia. Então, a mulher, né, pertence a uma classe social onde todas as amigas possuem uma bolsa de Louis Vuitton. Cara, é um status, é um símbolo. Então, o fato de ela não ter, entendeu, essa bolsa pode gerar um sentimento de não pertencimento. Eu disse pode gerar, porque segundo o qual tendem, quer dizer, pertencer, né, tendem, ou seja, não são 100%, a se comportar de maneira mais semelhante. Exatamente acontece isso. As pessoas são vistas como ocupantes de posições inferiores ou superiores, de acordo com a sua classe social. Exatamente, elas são vistas, né? Como se veste, o que ela consome, né? E assim por diante, né? Então, eu mesmo, particularmente, né? Então, são 2 coisas, né, cara? São 2 coisas, assim, que para mim é muito claro em relação a isso, né? 2 coisas, né?
Primeiro, como as pessoas consomem, né? Tipo assim, que celular que a pessoa tem, que carro que a pessoa tem, qual roupa que ela tem, qual carteira, entendeu? Como é que ela se veste, é uma coisa, né? E a outra coisa que eu para identificar isso é como a pessoa se porta, se comporta, né? Então eu conheço pessoas aí, cara, muito bem estabelecidas que gostam de andar de chinelinha havaiana, não aquelas havaianas caras, não, aquelas havaianas simplesinha mesmo, né? Então o cara tem um comportamento, né? Vamos dizer, de um modo simplista, né? Ele se veste de maneira simples, mas é o cara, entendeu? É o cara. Tá? Então eu consigo já entender o comportamento, né? Como ele se porta, como é que ele enxerga as coisas, né? Você vai falar, esse cara aí tem bagagem, esse cara aí... Tá, vambora, né? A classe social é indicada por um grupo de variáveis, né? Ocupação do cara, a renda, o grau de instrução. As pessoas podem passar de uma classe social para outra durante a vida, né? E realmente isso, né? O cara começa, né, a se movimentar dentro da classe social. Claro, cada movimento que dá na classe social, ele vai mudar o seu perfil de consumo, né? A forma de consumir. O seu comportamento, vai ter um comportamento de consumidor de forma diferente, né? E nesse fator social, tá? Eu posso definir para vocês aqui 4 pontos importantes, né? Família, certo? A família ela vai dar um estímulo muito importante no fator social, né? Por exemplo, uma família de classe média, o exemplo, né? Vão ter culturas, vai ter princípios e valores, né? Um pouco distintos, né? De outras classes, né? Não estou dizendo questão de honestidade, estou dizendo da questão é perfil de consumo mesmo, consumo, né? Perfil de consumo, de como encara as coisas, né? Status, né? Com certeza, status aqui é um fator social muito importante, né? E eu digo para vocês que questão dos símbolos, né, muito importante. Então, quando a pessoa vai lá, entendeu, e quer postar foto, né, na praia de biquíni, aquelas fotos maravilhosas, é o quê? É o status. É claro, para fazer aquilo, ela consumiu um produto, né? Uma viagem, um biquíni, né, uma roupa de praia, enfim, uma maquiagem, tá? Um serviço, né? O status, né? Vamos lá, né? O da bolsa que eu disse para vocês, porque a bolsa traz status, então teve um comportamento. No papéis, qual que é o papel que a pessoa ocupa na sociedade? Grupos de referência também, né? O que é um grupo de referência, né? Um grupo de referência. Quem que você tem como ídolo? É um grupo de referência, né? Sobre o grupo de referência a gente vai estar detalhando um pouco para vocês aqui, né? Tudo isso faz parte do fator social. Grupos de afinidade. O que é o grupo de afinidade? Poxa, tá? Eu sou, né? Por exemplo, eu tenho certa afinidade, por exemplo, com determinado grupo, né? Tipo motoqueiro, né? Tá aí, de jogador de futebol, de bar, de boteco, essas coisas em diante, né? Então grupos de afinidade, tá? Grupos primários. O que são os grupos primários? Aquelas pessoas que estão próximas a você. Tudo isso no fator social. Você está sendo influenciado do seu consumo por fazer parte do grupo social. Você está sendo influenciado do seu comportamento de consumo pelas pessoas próximas a você. Né? Isso aí eu falo, né? Os secundários, um pouco mais distante, né? Aí eu falo para vocês, né, cara? Cara, isso é o tal do dever de casa, né? Dever de casa, cara. Cara, isso eu falo. Isso é para a vida. Isso é para a vida. Você pega uma rua antiga, só casa velha, até aquela pintura antiga, né? De 1900 e bolinha. Aí chega lá um vizinho, uma certa vez, dá uma reformada na casa, dá uma reformada na fachada, pinta a fachada, fica bonito. O que vai acontecer com o vizinho do lado? Fala aí, pensa. O consumo é um fator social primário interferindo no consumo ali. Tá? O que acontece ali, cara? O vizinho vai reformar também. Por quê? Porque ele não quer ficar para trás. Ele não quer ficar para trás, cara. Né? Olha aí. Grupos de aspiração. Puxa, você é meu ídolo. Você é professor lá aqui, você é um concurseiro profissional, você faz concurso ainda? Faço concurso ainda, porque como que eu vou dar aula disso se eu não faço concurso, cara, entendeu?
Então eu faço concurso, né, e vou fazer muito mais ainda, e gosto disso, sou aprovado, sou reprovado, tenho experiência, é uma aspiração. Então você aspira, né, aspiração, né. E claro, grupo de dissociação, ou seja, eu não quero aquilo, de rejeição, né, ó, de afastamento, tá? Ah, se tal fulano faz tal coisa, eu vou fazer o contrário, né? Então isso também influencia, né? Então por isso aí, né, que por exemplo determinadas marcas, né, quando tem uma celebridade aí que pisa na bola feio, a marca separa do cara. Oh, não quero associar minha marca a você, porque tudo que você está consumindo as pessoas estão rejeitando. São todos fatores sociais. Tá? Então nós vimos fatores culturais, né, e fatores sociais. Tá? Fatores sociais. Família. Aí. Tá? A forma que você é criado, a orientação da família. Na família lá, toda família tem a sua orientação religiosa, tem a sua orientação política, a sua orientação econômica. Isso gera o quê? Gera, com certeza, aí um comportamento do consumidor, vai formando, né, aquela base de consumo. Dentro da família ainda, muito importante, você tem que considerar a família onde a pessoa está inserida, né? Família de procriação influenciada o comportamento de compra diário, né? Você ter aquela efervescência do dia a dia, né? Aí uma família aqui de Japinhas, né? Olha aí, né? Feliz, né? 3, né? Olha aí, né? Olha aí, bacana, né? Escadinha, né? Aí, o perfil de consumo. O que acontece, né? A criança nasce criada aqui, ó, nesse perfil de consumo, né, cara? Ó, tá? Olha aqui, combinando, né? Ó, azulzinho, né? Cor de rosa, né? Aliás, a estampa, só a cor mudando aqui, né? Bacana, né? Parabéns, família, né? E o último fator que influencia diretamente é o pessoal da pessoa. O pessoal da pessoa. Aí. Idade. Não tem jeito. Aqui. Idade. Estágio no ciclo de vida. Pô, o cara já está estabilizado, está de boa, o cara está correndo atrás, o cara está quebrado, acabou. Ocupação dele, né? Circunstâncias econômicas, personalidade da pessoa, valores pessoais, estilo de vida, autoimagem. Então, os fatores pessoais, tá, vão influenciar decisivamente também na questão, tá, na questão do consumo. Tá? Então, nós vimos aqui fatores culturais, fatores sociais, e fatores aí e fatores pessoais, né? Então isso aí é a síntese do que pode cair na prova de vocês. É bastante subjetivo, mas vocês têm que ir para a prova com a formação de um juízo de valor. Se vocês concordarem comigo que todos esses fatores vão definir um comportamento do consumidor, eu estou satisfeito. Esse é o meu objetivo. Isso que você tem que saber. E você na hora ali vai ter que interpretar a questão. E agora? Agora a gente vai para a compra, processo de compra. Tá? Processo de compra. Tá? A gente vai ver aqui algumas teorias em relação a isso. Então você tem aqui a primeira etapa, nós temos aqui a segunda etapa, tá? E nós temos a terceira etapa, que é a terceira da ação. Então está aqui o sujeito. Certo? Está aqui o sujeito. O que acontece? Primeira etapa aqui, ó, estímulos de marketing. Tá? Então aqui, ó, propaganda, publicidade, ó, produtos e serviços, preço, distribuição, comunicação, outros fatores que o nome que a pessoa está recebendo aqui, ó, fator econômico, o cara está sobrando dinheiro, por exemplo, fator político, cultural, tecnológico, né? Ele está recebendo os estímulos. Né? Depois, né, ele vai para o segundo estágio, tá? Que aí ele vai gerar o quê? A necessidade. Surge o quê? A psicologia do consumidor. Olá, meus amigos. Inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi seus estudos. Mas essa videoaula, essa playlist faz parte de uma campanha promocional da Lá Concursos. Nós disponibilizamos 150 aulas super atualizadas focadas no concurso do Banco do Brasil. Claro que não são aulas completas, é apenas um percentual aí de 30% dessa aula, tá? Para o aluno conhecer a metodologia, conhecer o nosso produto. Inclusive, muitas pessoas assistem essas videoaulas que têm resultados fantásticos. Imagina se o cara tivesse matriculado, feito investimento, por exemplo, aqui de 10 parcelinhas aqui, ó, de R$25, você vai ter esse curso completaço, atualizado, ponto a ponto do edital, super competitivo,
com professores maravilhosos. Pode ter certeza, o melhor custo-benefício do mercado está aqui na LAC Concursos. Então, galera, tá? Se você deseja aí se matricular, temos aqui nossos canais aí de comunicação, você pode estar clicando, conversando com o nosso atendimento. Beleza, meus amigos? Então vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.